paz de Deus. Luziane, a paz do Senhor. Glórias ao Senhor. Olha, rapaz, aqui não é lugar de brincadeira, né? Aqui a gente aqui não... Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Como é que eu faço, irmão? Eu não consigo aqui. Irmão Romero, a paz de Deus. Como sempre, tem sempre os engraçadinhos, né? Mas Deus é Deus e tudo para a glória do Senhor. Perdão, tá, irmãos? Deixa eu só bloquear aqui. Paz de Deus, paz do Senhor. Deixa eu só excluir isso aqui, irmãos, porque é demais, né? As pessoas vêm, glória a Deus. Fica difícil, eu não sei, irmãos, excluir essa bagunça que né? Tem pessoas que pedem, né, para paz do Senhor, irmã Givanete, seja bem-vinda. Glória ao Senhor. Não deu, tá, irmãos? Não sei como é que faz para tirar as conversas desse rapaz, mas Deus tenha misericórdia dele. E a gente vai falar um pouco disso em Tiago. A paz de Deus, irmã Givanete, irmão Romero, a paz do Senhor. E é difícil, né, irmãs? Irmã Márcia, paz do Senhor, seja bem-vinda, bom dia. É difícil, às vezes, a gente estar aqui e a gente vê como as pessoas, às vezes, entram na live das pessoas para falar coisas que não tem. Então, eu bloqueei, só não deu para tirar o que ele escreveu aí. Irmão, me perdoem, tá? Porque aqui é muito difícil. Bloqueei a pessoa, mas não... Porque, ó, quer ver? Tá bloqueado. E perde tempo de estar aqui, né? De fazer esse tipo de coisa numa live que a pessoa tá falando de Deus. Mas o Senhor veio para esses, né? A palavra de Deus é muito clara, né? Paz de Deus, irmã Márcia. Claudete, a paz do Senhor. Irmã Claudete, nós vamos estar orando, tá, irmã? Deus é Deus e Deus é poderoso para fazer. A vontade de Deus é soberana. Então, depois a gente tá orando, tá, irmã Claudete? Vou colocar aqui. Vou escrever o nome da irmã, depois a gente ora, tá? Isso me deixa desconcertada, irmãos. Não é por nada, não. Esse é o meu jeito mesmo. Às vezes dá vontade de responder um pouco mais duro, mas eu sempre lembro de Jesus. E Jesus veio para buscar, para salvar essas vidas. Tá certo que tem deles que não tem como, porque são escolhas, né? Estão escolhendo ser dessa forma. Mas mesmo assim o nosso dever é orar, que Deus possa alcançar essa vida, né? Porque eu vejo uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem, vamos dizer, não tem senso, né? Não tem empatia. Vera Lúcia, a paz do Senhor, não tem empatia de estar entrando numa live evangélica, para estar falando esse tipo de coisa, para estar ali, né, atrapalhando. Mas Deus é Deus e sempre vai haver. Mas nós, em nome de Jesus, amém, viu, irmã Claudete? Mesmo assim a gente tem que orar. E eu creio, nós vamos falar um pouco isso. A palavra de hoje é Tiago, capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Tiago, capítulo 4, versículos 18, 19 e 20 é a nossa palavra. Boa noite, tá? Bom dia, viu, irmãos? Deus abençoe a todos. Irmã Anne, irmã Laura, em nome de Jesus. Ross, a paz do Senhor. Ronald, a paz do Senhor, bom dia. Meus irmãos, vamos começar a nossa live. A paz já foi embora. Não sei se apagou agora, mas vamos deixar na mão do Senhor, porque Deus, Ele sabe como agir nessas horas. A minha obrigação aqui é orar, que Deus possa, se assim Ele puder ter misericórdia, alcance essa vida também. Tá, irmãos? Nossa palavra hoje vai falar um pouco disso. É muito engraçado, não é engraçado, irmãos? É como eu falo aqui, que Deus, Ele age na vida da gente quando a gente se dedica, quando a gente se propõe e toma posição para servir a Deus, que as coisas
Irmã Bioê se chama Ronaldo. Tá, irmão, eu vou colocar aqui, tá? Mirela Santos, a paz de Deus também, seja bem-vinda. Daniela, a paz do Senhor. Como Deus trabalha. Porque nós vamos falar um pouco, vocês vão entender o que está escrito em Tiago. E a gente vê o que aconteceu aqui agora, desse rapaz entrar, falar coisas que não tem por que falar, né? Mas a gente vai entender como Deus trabalha. Deus faz isso comigo. E eu tinha passado o olho, porque Deus deu essa palavra agora. Eu passei o olho, como eu sempre faço, para ler, para ver mais ou menos o que está sendo falado. Quando eu ouvi ele falando aquelas coisas, o Senhor só me fez lembrar da palavra e lembrar de Jesus. Mário e Aruci, a paz de Deus, seja bem-vinda. O Senhor veio para esses, irmãos, para pessoas que estão perdidas. É lógico, como a gente sabe, que tem uns que não têm, às vezes, como a gente resgatar, porque eles escolhem ser dessa forma. Mas a nossa obrigação é orar, como eu estava falando aqui. Então vamos entrar agora na nossa live e clamar até pela vida desse rapaz, que em nome de Jesus, se o Senhor, que é poderoso e pode todas as coisas, como ontem nós falamos aqui, que não há portas trancadas, não há ferrolhos, não há cadeias, não há grilhões que venha impedir Jesus de chegar na minha e na tua vida, de Jesus chegar no momento que você está vivenciando agora. Deus é tão poderoso, irmãos, que a palavra dele mesmo, através de Jesus Cristo, nos garante que ele nos dá poder para fazer, irmãos, infinitamente. Sabe, coisas que nós, com o nosso olhar humano, nós não conseguíamos alcançar. Mas por conta de Jesus, nós podemos curar enfermos, sim, expulsar demônios, levar as boas novas, levar a palavra da salvação. E que a palavra da salvação surta efeito na vida de muitas pessoas. Esse poder é dado a mim, a você, a todos nós. Irmã Malu, a paz de Deus, irmã, seja bem-vinda. Então, meu irmão e minha irmã, Deus é Deus para fazer. É que às vezes a gente lê, irmãos, e acredita que aquilo que a palavra está dizendo não é para a gente. É por causa do momento que a gente está vivendo. Aí a gente olha e fala, não, eu sou tão pequenininha, sou falha, sou pecadora. O Senhor não vai, jamais vai fazer isso por mim. Mas o Senhor faz. Porque Deus, Ele ouve a oração daquele que pede. Ele escuta a oração de um filho e filha que está com o coração sincero, buscando dEle o poder, buscando dEle a presença dEle. Então o Senhor faz. Então, irmão, nunca ache que você é muito pequeno ou porque você talvez tenha algo que você acredita que não agrada ao Senhor, que Deus não vai lhe ouvir. Deus vai lhe ouvir se você entrar na presença dEle com o coração sincero, com o coração verdadeiro. Deus é Deus, irmãos, grandioso para fazer muitas coisas, tá, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Bom dia a todos. Começando mais uma vez aqui a nossa live, falando muito desse Deus que nos ajuda, que nos liberta, que nos cura, que nos sara. Irmã Prisciela, a paz de Deus, seja bem-vinda. Bom dia. Então tudo, irmãos, tudo que você precisa, tudo que você necessita, clame ao Senhor. Ele é fiel para lhe entregar. Ele é fiel. Nós temos esse Deus, irmãos, ao nosso favor. E antes de entrar aqui, irmãos, eu estava conversando com meu esposo. Como sempre, né, irmãos, eu não assisto mesmo, mas sempre, né, a gente tá andando na internet, vão passando algumas coisas e as pessoas comentando. Mais uma festa, onde, principalmente aqui no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são os que lideram, né? Fora a Bahia, que começa bem antes, e Nordeste, assim, que essa festa começa um pouco antes, mas aqui São Paulo é o que é mais, e Rio de Janeiro, que é o mais falado, assim como algumas outras cidades, outros estados do nosso Brasil. Mas é demais, né, irmão? Depois esquece que tem um preço a ser pago por tudo isso. Quando eu falei para as irmãs desde antes um pouco de começar, orem, cubra a tua casa, porque Deus é Deus. E lembra da visão que o Senhor me deu de uma mão passando algo numa janela, o sangue de Cristo na janela. Irmãos, é para nos proteger.
as coisas que eles invocaram aí, com a maior cara de pau mesmo, assim, sabe? Escancarado, sem medo de dizer o que estavam fazendo, sem medo, sabe? Sabe, ainda explicar ainda. Teve gente que ficou explicando aquela sandice. Para mim, a sandice é loucura para quem não entende. Para mim, aquela loucura é ainda se explicar o que estava se passando ali. Isso porque eles vivem do que é espiritual, diz eles. Então, eles sabem que o mundo espiritual existe. A partir do momento que você mexe com uma coisa, que você libera algo sobre um povo, irmãos, um povo sofrido, o nosso país já não está melhor das coisas, sabe? E as pessoas ficam ali buscando Dogan, a paz do Senhor. Para mim, irmãos, é afrontar a Deus. Mas Deus é Deus, né? E eu fiquei muito triste de ver alguns comentários de alguns irmãos, né? Fora que teve irmãos que ainda apoiou tudo isso aí. Então, a mão de Deus, irmãos, depois desce aí, Deus é ruim. Mas a gente, irmãos, vamos pedir ao Senhor que cubra a nossa família. Sempre, irmãos, eu vou falar aqui novamente, vou pedir encarecidamente, irmãos. Eu não falo aqui porque a irmã tá querendo causar. Não, irmãos, eu falo pro bem. Cubra a sua casa, cubra a sua família. Ore todos os dias de manhã. Peça a Deus para a cobertura especial da parte dele. Colocar anjos nas suas famílias, quando vai sair, quando vai voltar. Abençoar, irmãos, a saída e a volta dos seus familiares. O mal, ele já é solto. E quando ele é invocado, quando ele é permitido, do jeito que eles estão fazendo todo ano, que já vai fazer uns anos aí, que eles andam fazendo esse tipo de coisa, irmão, eles ficam mais aí à solta. E eles não vêm atrás daqueles que invocaram ele. Eles vão vir atrás daqueles que não se dobram. E nós somos um povo que não se dobramos. E não vamos se dobrar ao mal. Nós se dobramos sim. Caímos de joelhos diante do nosso Deus. Porque para ele é toda honra, toda glória e toda adoração. Sempre. Porque ele é soberano. E nós entendemos e reconhecemos isso. Agora o mal tem que bater em retirada. Não tem poder, não vai ter poder para tocar nem na minha casa, na minha família, e nem na tua casa, e nem na tua família. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Vá Brandão, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para começar aqui a ler a palavra de Deus, para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor que tem nos fortalecido, tem nos guardado, tem nos ensinado muito. Porque essa sim é o melhor, é o melhor que nós temos a fazer, é o melhor que a gente recebe de Deus, é a palavra dele, são os ensinamentos. Então vamos, irmãos, orar, e tudo que Deus falar, irmãos, para mim, para você, vamos cumprir, vamos obedecer. Não deixe de ouvir e obedecer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala. Andréia Maria, paz de Deus. Deus é poderoso, tá bom, irmãos? Independente da situação e do cenário. Jesus, como nós falamos ontem, nada impede dele chegar na tua vida, no que está acontecendo contigo. Não há portas, não há grilhões, não há cadeias que impeçam o Senhor de entrar e ir ao teu encontro, tá bom? Glória a Deus. Pamela Miranda, a paz do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, Senhor, glória sempre damos a Ti. Pai amado, Pai bendito, nós Te louvamos, agradecemos ao Senhor por tudo. Tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, tudo que o Senhor tem feito pelas nossas familiares, o que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado. Mais um dia se passou, um dia que nós chegamos até o fim, estamos no início de outro, é porque o Senhor foi infinitamente misericordioso e nos permitiu estarmos aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado por guardar nossos familiares na ida e na volta. Obrigado por guardar as nossas vidas em todos os lugares que nós formos. Obrigado porque lá no Salmo 91, versículo 11, o Senhor nos garante que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor e toda honra, porque mesmo não havendo
não havendo nada, Senhor, que nós possamos fazer para Ti, porque o Senhor é tão grande, o Senhor é além do que nós podemos imaginar, mas nós, com a nossa pequenez, dentro da Tua família, nós louvamos ao Senhor e agradecemos, porque o Senhor tem visto e tem nos marcado. O Senhor viu algo que muitos de nós às vezes não enxergamos. Achamos que somos tão pequenos que, por que o Senhor olharia para alguém como nós? Mas é o Senhor que sempre tem nos mostrado, e a cada tempo que caminhamos, o Senhor tem dado sinais que o Senhor tem nos olhado, que o Senhor tem nos visto. Então nós só temos a agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado por sempre não nos deixar ser surpreendidos, sempre não nos deixar ser pegos de surpresa. O Senhor tem nos avisado, tem nos alertado pelo aquilo que o inimigo tem tentado ou vai tentar fazer. E o Senhor tem nos ajudado a nos colocar de pé, a lutar, a guerrear e vencer as batalhas, colocar o inimigo para correr. Pai, não nos deixe vacilante, não nos deixe aí enganados. A cada dia nos ajude, que o nosso olhar espiritual seja aberto para entender o tempo que estamos vivendo. Meu Deus e meu Pai, visita cada família, visita a Claudete, visita o Ronaldo, visita, Senhor, essas vidas. O Senhor sabe o levantar e o deitar da irmã Claudete. Eu não sei o que se passou, mas o Senhor sabe nos detalhes. O Senhor é aquele que entra para resolver, o Senhor entra para fazer diferença. Que independente, Pai, porque nós não sabemos, mas que a Tua vontade seja feita no casamento da irmã Claudete, na vida do Ronaldo também. Que os dois sejam transformados pelo Teu amor e pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que caia por terra tudo aquilo que não lhe agradava ou que não tem. Eles não tinham visto que não agradavam ao Senhor. Que em nome de Jesus se alinhe à Tua vontade, que a Tua vontade seja soberana. Transforma a vida da irmã Claudete, transforma a vida do irmão Ronaldo. Que em nome de Jesus eles sejam transformados pelo Teu poder. Para que haja paz, para que a aliança seja refortalecida, seja restaurada, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, a aliança do casamento, ela só é quebrada se algo muito grave acontece. Mas também, Pai, o inimigo tem feito com que muitos casamentos sejam destruídos. Mas o Senhor é um Deus que não permite. Então, se for possível, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, renova, restaura a aliança do casamento do Ronaldo e da irmã Claudete. Para que em nome de Jesus eles sejam dois, que não são dois, se tornam um quando são casados, mas assim conforme a Tua vontade, alinhados com o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus eu creio na mudança, na transformação, no encontro do Senhor na vida desse casal, da Claudete e do Ronaldo. Que em nome de Jesus eu creio que assim o Senhor já fez, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor também por cada vida, por cada família que está aqui. Cada um pedindo conforme o que está passando. Mas o Senhor é aquele que transforma vidas. O Senhor é aquele que muda cenários. E eu creio no poder do Senhor, que operará milagres em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós damos glória. Glória, 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 porque pela fé cremos que tudo já foi feito. Glória, glória seja dada ao Senhor. Gabriel, a paz do Senhor. Tristan, a paz de Deus. MTK, a paz do Senhor, sou de São Paulo. Val Brandão, a paz do Senhor. Bom dia. Meus irmãos, o Senhor é grande e poderoso. Estava orando aqui, mas eu até me emociono, porque é difícil. Eu estava falando aqui no início, irmãos. Só Deus sabe. Às vezes eu olho essas reportagens e eu fico muito triste de ver as pessoas se rendendo. Só que o inimigo, quem não lembra a palavra de Mateus, deixa eu ver aqui, irmão, deixa eu caçar na minha Bíblia aqui para não errar. Mateus capítulo, estava até lendo, 28, os versículos ali do 24, 26 e 28. Mateus 28, né, capítulo 28, não, 28 não, irmãos, perdão, tá? É Marcos capítulo 1, versículos 24,
25, 26 e 28 ali, quando Jesus cura aquele rapaz, né, que os demônios vai e perguntam: o que tenho eu contigo? Né, o que você vem fazer aqui? Porque a gente sabe que você é o santo enviado por Deus. E Jesus manda ele calar-te, ele se calar. E era um demônio que estava na vida daquele homem. E ele sai, ele estremece o rapaz, joga o rapaz ali e vai embora. Meus irmãos e minhas irmãs, o inimigo tem atuado. E se a gente lê a palavra, a gente entende como ele age. Ele não brinca. Ele não sai de uma vida, irmãos, sem tentar destruir alguma coisa. Então, para que ficar vivendo, chamando, invocando esse tipo de espírito? Joana, a paz do Senhor. Para quê? Sabe? Para depois sofrer lá na frente, para quando as coisas virem. E aí o Deus permite, por quê? Porque virou as costas para Deus. A partir do momento que você fica ali, irmãos, cultuando outros deuses, você sabe que você está virando as costas para Deus, porque Deus não aceita, irmãos, esse tipo de coisa. Só há um único Deus. E a Ele tem que ser dado toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Por pouco ou por muito, né? Lembre o povo do Senhor também, como Salomão também, que adorou outro Deus, irmãos. Perde muitas coisas, se perde muita coisa, porque Deus não pode operar, irmãos, numa vida que ama outras coisas além de Deus. E a gente viu aí coisas estarrecedoras. Quem assistiu, eu não assisti. Eu vi hoje as reportagens, porque é sempre assim. Depois eu começo a receber alguns vídeos, algumas coisas, e ali pastores mesmo, que ainda estão firmados na palavra de Deus, falando o que foi ocorrido ali. E pior, ter gente, igrejas grandes aí, que falam no nome de Deus, fazendo tão igual, no altar, não foi em qualquer lugar. Então, irmãos, Deus, só Deus. E eu choro, às vezes eu fico triste, porque depois DDM, a paz de Deus, Tamires, a paz do Senhor. Por quê? Porque depois, irmãos, a gente vê aquelas pessoas passando por coisas terríveis. Porque eles vão cobrar, irmãos, esses espíritos, a princípio parece bonzinho, igual muitos ficam aí, Fátima Nunes, amando, mas na hora da adversidade, quando as coisas não vão acontecer para ele, por que eles não alertam eles depois? Quantos desse povo aí, irmãos, estão em cama, enfermo? Ué, os espíritos não avisou que eles iam passar por aquilo? Que iam sofrer um acidente, quer fazer... Não fale, irmãos, porque quando o que vai acontecer mesmo é o que o inimigo quer, ele quer matar, roubar e destruir. Então, irmãos, não faça isso. Lembra ontem nós falando de Saul também? Que foi buscar uma evidência e ver, porque Deus estava em silêncio com ele? Porque tinha sido rebelde? Não busque, irmãos, outras coisas. Não busque outros deuses. Busque ao Senhor. Porque Ele sim pode fazer. Ai, irmã, mas não sei, eu já pedi, as coisas não acontecem. Irmão, espere, o tempo de Deus não é o teu, não é o meu. O tempo de Deus ocorre do jeito certo e da maneira certa e é perfeito. Não tem buraco, não é pela metade, não é atalho. As coisas de Deus são caminhos, são coisas perfeitas. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Me perdoe, irmãos, mas eu tenho que falar, né? Amém. Ana Paula, paz de Deus, eu creio. A paz do Senhor, viu, irmã? Seja bem-vinda, bom dia. Então, nós vamos ler aqui Tiago, capítulo 4, versículos 18, 19 e 20, que diz assim. Vou ler o 17, tá, irmãos? Pra gente entender de quem que Tiago tá falando aqui. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fé, com firmeza, para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses, assim não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que ele, que converte o pecador do seu caminho errado, o salvará da morte, e a alma dele
e a alma dele também, e o cobrirá das suas multidões de pecados. Glórias ao Senhor. Rian, paz de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus amado, Deus bendito, eis aqui a tua palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 17, 18, 19 e 20. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, porque o Senhor confirma, o Senhor traz sinais, o Senhor nos mostra o que o Senhor quer dizer dentro da tua palavra. Obrigado pela tua santa palavra que foi profetizada aqui e a partir de agora vai ser compartilhada para a honra e glória do teu santo nome. Eu te louvo, Senhor, e lhe agradeço hoje e sempre. A partir de agora eu diminuo para que o Senhor cresça. O teu lugar sempre é o de destaque. Obrigado, meu Deus, por se fazer presente no nosso meio e que a tua palavra, Pai, entre no nosso coração e cresça, dê fruto e possa, Pai, não só nos ajudar a cada vez mais chegar mais próximo de Ti, entender o que Tu queres, mas também passar para todo aquele que precisa. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmã Patrícia, a paz de Deus seja bem-vinda. Deus abençoe, irmã Malu. Rian, glória a Deus. A palavra do Senhor em Tiago começa dando ali um direcionamento, lembrando de Elias. Elias, ele orou e ele começa explicando bem para mim e para você que Elias era como nós. Elias era um grande profeta, e realmente era. Ele era um grande profeta, foi um profeta que fez coisas assim que a gente admira dentro da palavra do Senhor. Mas Tiago vem nos explicar que ele era homem, como a gente, ele era um ser humano, que também passava por lutas, por dificuldades, estava sempre, também tinha sentimentos como nós. Mas quando ele orava a Deus, ele orava com tanta fé, com tanta firmeza, que as coisas ocorriam. Porque Deus ouvia pelo tamanho da fé que ele tinha. Mas ele era como eu e você. Ai, irmã, mas Elias era um profeta. Ele era um profeta, mas era homem. Um ser humano como eu e você. Suscetível a tudo o que a gente também vive. Deus abençoe, Anne. Kleber, a paz do Senhor. Mackenzie, a paz de Deus. E ele orou, irmãs, para que não caísse chuva. E assim foi por 3 anos e 6 meses. Depois ele ora de novo para que a chuva retornasse. E ali deu fruto. As coisas começaram a prosperar novamente. Aí Tiago vem e fala, olha, se você bem soubesse que aquele que leva aquele que está em pecado a se arrepender, a sair dos maus caminhos, ele mal sabe que ele está ali salvando uma vida, não só a vida dele como a alma, mas também fazendo com que Deus se esqueça do tamanho, às vezes, de muitos pecados que eles puderam ter feito, são encobertos. Então, irmãos, quando aconteceu aquilo aqui no início da live, aquele rapaz entrou aqui falando aquelas coisas, eu vi essa palavra e olhei e falei, Pai, o nosso dever é orar para que essas pessoas sejam alcançadas. Nós precisamos de Ti, Pai, que a cada dia o Senhor nos dê sabedoria. Rian de Lima, a paz de Deus. Chamás, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmã. A gente tem que pedir para o Senhor sempre sabedoria, para estar orando, para estar tentando, quando vê algo, que o Senhor nos capacite, para a gente dar, assim, a palavra do Senhor, para trazer essa pessoa, para mostrar que eles estão indo por um caminho errado. Mas que há um Deus que os abraça se arrepender. Há um Deus que vai acolhê-los se eles se arrependerem e reconhecerem que estão num caminho que está levando à perdição. Tiago traz esse ensinamento para a gente, mas antes dele falar isso, ele mostra como era Elias, ele mostra o tamanho dos milagres, do milagre que Elias fez, mas que ele era homem como eu e você. Então o Senhor, dentro dessa palavra, nos mostra isso, para que a gente, em nome de Jesus, entendamos que mesmo a gente sendo pequeno, às vezes a gente se acha pequeno, que Deus pode não estar olhando. Mas Deus, se você orar com fé, se você se colocar ali com toda a tua força perante ao Senhor e orar, as coisas vão acontecer. Porque o Senhor, socorro, a paz de Deus. Irmã Patrícia, novamente, a paz de Deus. Irmã Monique, a paz do Senhor.
Então, irmãos, o Senhor desce do céu poder para que aquilo que você orou com fé aconteça, se cumpra. Mas mais vale a gente entender que se a gente vê alguém, talvez indo para um mau caminho, às vezes tendo uma atitude errada, a gente apresentar o Deus, apresentar Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, que Ele, Mallory, a paz do Senhor seja bem-vinda, que Ele também pode resgatar e salvar essas vidas. Irmãos, a gente está salvando a alma, está livrando essas pessoas de um caminho que leva à morte. A Ilana, a paz do Senhor. Gleice quer dizer a paz de Deus também. Então, irmãos, o Senhor está nos ensinando muita coisa. Que Elias era um homem como eu e você, um ser humano suscetível a erros, um ser humano que era frágil também. Mas quando orava ao Deus que tudo pode, ele orava com fé. Ele tinha certeza a quem ele estava recorrendo. E o Senhor prontamente enviava dos céus poder para que as coisas que ele estava pedindo, aquilo que ele profetizava, se concretizasse. Júlio César, Nádina, às vezes, irmãos, a gente fica esperando de um, de outro, mas o Senhor deu poder para todos nós. Então, quando a coisa estiver apertada, que não tiver ninguém, irmãos, ali do teu lado, creia que tem gente intercedendo, porque o Senhor faz com que a gente sinta algumas coisas. Às vezes o Senhor fala para a gente até perguntar ou falar para saber, mas às vezes o Senhor não fala para a gente falar, mas faz a gente orar. Então saiba que sempre vai ter um filho e filha do Senhor, aqueles que estão ligados, tá, irmãos? Verdadeiramente no Senhor, vão sentir, porque o Senhor vai fazer com que pare o que está fazendo para orar naquele momento. E unindo a intercessão desses com a tua fé, que naquele momento olha para um lado, olha para o outro e fala: Pai, não tem ninguém aqui por mim, o que eu faço? Eu vou fazer o que a tua palavra diz, que é orar. O Senhor diz que se eu orar, se eu pedir, o Senhor me dá. Então, em nome do Senhor, abençoa minhas mãos, me dá poder, que o poder do Senhor esteja nas minhas palavras, que o poder do Senhor esteja com as minhas mãos que eu vou levantar agora. Se é para libertar alguém, irmãos, se é para curar alguma dor, alguma enfermidade que você possa estar no momento, ou para curar alguém, para libertar alguém, meu irmão, Deus descerá do céu poder, socorro, a paz de Deus. Ele vai lhe enviar. Por quê? Porque você não está sozinho. Além de você estar com Deus do teu lado, que garante que Ele envia poder se assim você clamar. Se você soubesse quantas pessoas ao redor desse mundo o Senhor tocou para interceder pela tua vida, por aquilo que você está passando naquele momento, só porque você se posicionou e orou a Deus com uma fé tão grande, que o Senhor movimenta pessoas ao redor do mundo para interceder pela tua causa, pelas causas, Sueli da Silva, Pai do Senhor, seja bem-vindo, pela causa do necessitado, do oprimido. Porque sempre eu digo aqui, irmãos, orem, quando estiver orando, não esqueça de incluir nas suas orações não só seus familiares, mas todo aquele que está passando por alguma dificuldade, algum problema. Por quê? Porque a tua oração vai juntar com a do outro, com a do outro, com a do outro, com a do outro, vai se tornar uma corrente tão forte que essas pessoas vão ser alcançadas, mesmo aquelas que você não conhece. Dorotia, paz do Senhor. E eu vou contar aqui um testemunho rápido, irmãos, que aconteceu comigo. Eu estava indo trabalhar, na época eu trabalhava numa escolinha de criança. E eu peguei um ônibus, irmãos, eu estava muito chateada. Tinha ocorrido umas coisas, eu fiquei decepcionada com as pessoas perto de mim. E eu entrei dentro daquele ônibus muito triste. E eu estava sentada e uma senhora entrou, eu dei um lugar a ela e fiquei de pé. E fiquei ali quieta, irmãos. Eu sempre, sabe, ali dentro do ônibus de pé, você fica pensando nas coisas. E essa mulher começou a conversar comigo. E ela olhou assim para mim: irmã, não conheço essa mulher, não sabia quem ela era, não sei nem, não lembro nem o nome dela. Porque realmente, irmãos, foi uma coisa de Deus. E eu estava parada, ela falou: eu poderia falar uma coisa para você? Eu falei assim: pode falar. Ela falou assim: você sabia que
por conta das tuas orações eu fui salva. Eu me assustei, irmãos, porque eu falei, eu não conhecia a pessoa. Vanessa Ribeiro, a paz de Deus. Ela falou, pois é, por conta das tuas orações eu fui salva. Ela passou por um momento de enfermidade, ela tinha sido curada e ela falou isso pra mim. Aí eu olhei assim e falei, sabe quando você vai responder pra pessoa, mas como? Eu não conheço a senhora Lígia, a paz de Deus, Ogli, a paz do Senhor. Eu falei, como? Aí ela olhou assim e falou, eu sei que você está perguntando como, mas você não sabe que quando você dentro da tua casa, você ajoelha, você pede a Deus que alcance vidas que você não conhece, você está fazendo bem para elas, porque a tua oração chega e chegou até a minha vida. Irmão, olha, aquilo ali me desmontou, a tristeza que eu estava. Vanessa Ribeiro, a paz do Senhor, Sami, a paz de Deus. Aquilo que havia ocorrido comigo se dissipou. De eu olhar e ver uma pessoa, e ali ela sorriu para mim, ela falou, te alegra. E eu peguei e desci do ônibus, estava perto, né? Estava perto de mim, desci, eu falei, muito obrigado, despedi dela e desci. Grazi, a paz do Senhor, Zefinha, a paz de Deus. Então, irmãos, quando eu digo aqui, Lígia, a paz do Senhor, é a paz de Deus. Se você entender que a tua oração, mesmo quando você faz quietinho, no teu canto, às vezes você não precisa falar para ninguém, mas você ora, intercede pelo outro, às vezes aqui na nossa nação e fora dela, onde houver alguém necessitado, irmãos, a tua oração chega. Isso aconteceu comigo. Estou dizendo aqui, irmãos, porque foi um dia que eu estava muito triste, mas o Senhor usou uma pessoa para mostrar que, sim, tudo aquilo que eu fazia, que eu achava que era pouco, que as pessoas não valorizavam, olhavam como que se... sabe, Deus não está contigo, não fala com você, isso, aquilo, outro, que me magoava muito. O Senhor usou essa mulher para falar comigo, um dia que eu estava bem triste. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes você está passando sim, por uma dificuldade, por um momento difícil. Maria do céu, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Mas se você orar a Deus e dentro daquilo que você está vivendo, que às vezes é difícil, Bruna, a paz do Senhor, Ariel, a paz de Deus, mesmo aquilo que você não está conseguindo resolver e você tirar na hora que você está orando para interceder por alguém, por vidas, alguém que você conhece ou até mesmo que não conhece, meu irmão, está fazendo aqui como o Tiago está dizendo. A gente, Lupita, meu nome é Adriana, tá, Lupita? Irmã Adriana, paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, irmãos, a gente vai poder salvar a alma dessas pessoas, vai salvar tanto aqueles que estão em pecado, estão, né, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, como também pessoas que estão precisando mesmo, precisam ser curados, que precisam ser libertos, que precisam alinhar os seus passos, voltar para os caminhos do Senhor. Irmãos, a nossa oração é poderosa. Por quê? Porque a gente busca o Deus que tudo pode, e aquele que tudo pode ouve o que a gente pede, assim como Elias. Elias era um homem como eu e você, Maria Lúcia, a paz do Senhor. Um homem que tinha defeitos, passava por lutas também, e estava suscetível a todo tipo de coisa, como a gente também, Ana Cristina. Mas quando ele, irmãos, era, sabe, chamado mesmo, e que ele via que havia necessidade, que ele orava, que ele colocava ali toda a fé e toda a força dele, irmãos, as coisas aconteciam. Imagina, um homem orar e a terra ficar 3 anos e 6 meses sem chover. E depois ele orar de novo, e aquela terra que estava seca voltar a ter chuva e poder dar frutos novamente. Olha o tamanho do poder que Deus colocou nas mãos de Elias. Minha irmã, mas ele era profeta. Mais uma vez eu vou repetir aqui. Parece repetitivo, mas eu vou repetir. Para você entender, ele era homem. Tiago mostra dentro disso, dentro dessa palavra. Ele era um homem como eu e você, um ser humano. Mas quando orava, vendo a paz de Deus, quando ele orava com firmeza, com fé, as coisas aconteciam. Vendo a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Socorro, novamente, Deus abençoe. Então, irmãos, Anete, a paz de Deus. Então, irmão, minha irmã, Júlia, a paz do Senhor. Wagner, a paz de Deus.
Não deixe de esquecer que Deus é Deus, Ele é por você. Samira, a paz do Senhor. Ele faz muito mais do que a gente pede. Lá em Efésios 3:20, né? Ele faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Então, eu não sei o que você está vivendo. Casa das Séries, a paz de Deus seja bem-vinda. Eu não sei o que ocorreu com você no dia que passou, ou que possa estar ainda ocorrendo nesse início de dia. Use a paz do Senhor. Mas Deus é Deus. O mesmo Deus que era com Elias, o mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que foi com Gideão, que foi com Davi, que foi com todos. Ele é contigo, porque Ele ainda vive e viverá para toda a eternidade. E Ele continua sendo o mesmo. O nosso Deus, irmãos, Ele não muda. Eu falo nosso porque Ele é nosso. Todo mundo que está aqui, eu acredito que crê que Deus é Deus. Que Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus, que vive e reina, Mirela, paz do Senhor, vive e reina para toda a eternidade. Mas se você está passando por um momento difícil, se o testemunho que eu contei aqui, irmãos, que talvez para muitos não seja nada, mas naquele momento para mim foi tudo, porque aí me deu força para continuar e hoje eu estar aqui. Então, irmãos, o Senhor, Ele faz esse tipo de coisa. Quando Ele vê que a gente quer parar, que a gente quer desistir, que a dor foi tão grande que você, Maria de Fátima, paz do Senhor, eu acho que é a irmã Fátima, seja bem-vinda, viu, irmã? Então, eu não sei, irmãos, sabe, mas era uma dor tão grande que eu estava sentindo, mas quando aquela mulher falou aquilo para mim, Izinha, paz do Senhor, parece como minhas forças fossem renovadas. Então, tudo que eu ouvi ou passei foi deixado para trás, eu só continuei e hoje eu estou aqui. Então, meu irmão, minha irmã, vale a pena, não desista, não abra mão do teu chamado, não abra mão de estar na presença de Deus por causa de nada e de ninguém. Ouça a voz do Senhor que sempre está contigo, a marca que Deus colocou na vida de Gideão, na vida de Elias, na vida de Eliseu, na vida de todos os nossos heróis, que para mim são heróis na palavra de Deus dentro da Bíblia, porque foram pessoas que sofreram depois, passaram por prisões. Estevão, que foi apedrejado, irmãos, são pessoas que não negaram ao Senhor. Então, meu irmão, não negue ao Senhor, se dobre diante a Deus. A outros não, a outros deuses nunca, mas a Deus, o único Deus, Andréa Martins, a paz do Senhor, que é o que nos salva, que nos liberta, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você não sabe o tamanho desse Deus, porque Ele fez isso comigo. Testemunho simples que talvez para muitos não foi nada, mas para mim, irmãos, naquela Maria Pereira, naquele momento, foi a melhor coisa que Deus fez por mim. Que talvez, irmãos, eu não estaria aqui. Eu seria mais uma dessas que estão longe do Senhor. Vou voltar amanhã. Volte sim, viu, Casa das Séries? A partir das 11h55, estamos aqui de segunda a sexta, tá bom? Paz de Deus. Então, irmãos, Antônia, paz do Senhor. Então, irmãos, para mim foi uma coisa assim, eu poderia ser mais uma dessas que hoje não querem nem ouvir falar de Deus. Mas não, o Senhor tinha algo comigo, Val Brandão. Ele tinha algo comigo. Então, Ele não ia deixar a Ana de Marquibando, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Não ia deixar que as coisas que eu tinha passado, que eu tinha ouvido, iam me fazer eu parar. Não, Ele pôs uma pessoa dentro de um ônibus que eu nunca vi, nunca conheci, para chegar com uma palavra de impacto. Sabia que por causa das tuas orações eu estou vivo, eu estou aqui. Aquilo ali, irmãos, me fez, acabou, me desestruturou assim, sabe quando você perde tudo, toda a tua força, você estava triste, angustiada, e a pessoa falava, e eu fiquei dentro de mim, eu falava, como? Ela falou, eu sei que você está falando aí como, mas as tuas orações, quando você fez dentro da tua casa, pedindo para Deus alcançar vidas nos hospitais, em lugares, eu era uma dessas, eu estava no hospital. E hoje eu estou aqui, eu estou viva por conta da tua oração. Irmãos, aquilo ali foi tudo, foi assim, sabe, que eu me levantei, eu falei, Senhor, e verdadeiramente não importa o que o outro pensa de mim, o que importa é eu continuar, o que importa é eu estar contigo. Então aqui em Tiago, capítulo 4,
versículo 17, 18, 19 e 20, ele nos ensina. Primeiro ele mostra, falando um pouco de Elias, nos mostra que ele era um homem, uma pessoa, um ser humano como eu e você, suscetível a todas as coisas, a sentimentos, a lutas, mas quando ele orava a Deus com fé e com toda a força, as coisas aconteciam. Aí Tiago mostra o milagre, que Elias orou para que não chovesse sobre a terra, ficou 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo para que essa chuva retornasse no tempo que Deus queria. E ali houve de novo prosperidade, houve o crescer das árvores, frutos começaram a brotar novamente. Aí depois Tiago vem com o ensinamento. Olha, se você soubesse que você orar, que você trazer uma palavra para alguém que está indo para um caminho errado e você conseguir, com a palavra que Deus lhe manda você falar, com a palavra da verdade, a palavra do evangelho, e consegue retirar aquela pessoa do caminho mal, você está salvando a alma dela, você está livrando ela do caminho pecaminoso, e está fazendo com que Deus não olhe o passado dela mais, que os pecados dela vão ser encobertos, vão ser esquecidos pelo Senhor. Mas por quê? Porque você ajudou. Larder, Pai do Senhor. Está boa a conversa, estamos sim falando de Deus, um Deus que está vivo, um Deus que ama, um Deus que liberta, um Deus que cura. É a melhor conversa que a gente tem para ter, não, principalmente nos primeiros inícios de cada dia. Viu? Seja bem-vinda à paz de Deus. Gabriela, paz do Senhor. Então, irmão, minha irmã, meu irmão, meus irmãos, vamos orar agora a esse Deus. Eu não sei, irmãos, mesmo, porque eu não sou vidente, tá? Eu não sou vidente. Eu sou uma filha e filha do Senhor, Guilherme Ferreira. A paz de Deus, seja bem-vindo. Eu sou uma filha de Deus que fui chamada. Estou aqui, às vezes a palavra que o Senhor traz é para ir de encontro a vidas e pessoas. Eu não as conheço, mas o